Que bom isso, que bom que agora tá dando para ouvir direitinho. É, E hoje, gente, a gente vai aprender um pouquinho sobre como transformar os relacionamentos em resultados com inteligência artificial. E quem vai falar com a gente é um dos fundadores aqui da Smart, que é o Gustavo Boelo. E Olá, vou bom dia. deixar, vou passar agora para o Gustavo. Fica à vontade, Gustavo. Tá ótimo, obrigado, Larissa. Bom, como a Larissa comentou, hoje a gente vai falar um pouco sobre a inteligência artificial aplicada às soluções de negócio do Dynamics, tá? Especificamente em atendimento ao cliente, parte de marketing e gestão de projetos. Me apresentando um pouquinho, eu sou um dos fundadores da Smart, né? A gente fundou a Smart há quase 22 anos atrás, né? Há 18 anos eu tenho trabalhado com Dynamics, né? Então desde as primeiras versões, né? Sou reconhecido como arquiteto Fast Track nos últimos 5 anos, além de algumas outras certificações de trainer e arquiteto de soluções de Power Platform. Hoje eu vou fazer uma breve introdução e depois passar por cada uma das aplicações de atendimento, marketing e gestão de projetos. Quando a gente fala de inteligência artificial não é um recurso novo, não é um objetivo novo da humanidade, né? A gente sempre quis ali buscar que as máquinas reproduzissem a nossa inteligência, tá? Então, esse primeiro termo surgiu em 1956, tá? Com esse desejo aí de replicar. Mas mais recentemente, depois com o avanço de tecnologia, com o aumento da capacidade dos computadores, é que realmente a gente começou a ver uma evolução maior, né? Então, em 97, aí com a aplicação de machine learning, né, onde ela começava a aprender com os processos, fazer previsões de acontecimentos futuro com base nos dados, né? Depois a gente teve aqui o uso de deep learning com a reprodução aqui de redes neurais, e mais recentemente a gente tem visto aí uma aplicação grande da IA generativa, né? Então, usar todo esse background aqui de inteligência artificial para gerar novos conteúdos, textos, visuais, vídeos. A cada dia a gente tem visto cada vez mais usos para IA generativa. A Microsoft trouxe um estudo aqui, né, de adoção, né, como é que as pessoas têm adotado aí algumas tecnologias, né? Então a gente vê aqui que ó, celulares aqui para atingir 100 milhões de usuários demorou 16 anos, a internet já 7, Facebook 4 anos e meio e o chat GPT 3 meses. Então vocês veem que assim a velocidade de adoção e o interesse que gerou nas pessoas com o lançamento do chat GPT e com IA generativa tem sido numa velocidade muito mais rápida do que a gente viu antigamente, né? E isso tem gerado também muitas mudanças. A gente vê cada dia, cada semana, recursos novos sendo lançados, né? E falando agora mais de produtos Microsoft, né? Então, o que é um Copilot, né? Copilot ou copiloto, né? É uma experiência para o usuário, então vai ser um assistente para ele para executar tarefas complexas, né? E aí vocês veem o Copilot aqui em uma série de ferramentas. Copilot no Office, no Teams, no Windows, Copilot em aplicações de segurança, Copilot agora nas aplicações de negócio do Dynamics, Power Platform. Então, existe aí um grande investimento da Microsoft no uso desses copilots em todas as aplicações. Tá? Então ela vai ajudar hoje, né? Ela ajuda a criar conteúdos, encontrar conteúdos, resumir informações. Tá? As novas gerações de Copilot agora elas vão começar também a tomar ações, a executar ações em nome do usuário. Um ponto que é importante, a gente sempre reforça aqui, é uma preocupação de todos os clientes com o uso dessas informações
pela Microsoft, tá? Então a IA ela vai usar os dados do cliente para poder resumir, construir conteúdo, responder ao usuário, mas é importante que os dados são seus, os dados nunca saem do ambiente de vocês, tá? Então, da sua organização do Office, do Azure, as informações continuam lá dentro, elas não são usadas para treinar modelos, para enriquecer, tá? Então, elas são sempre protegidas, tá? Como todas as informações que a gente tem aqui no ambiente Microsoft, né? Documentos, planilhas, as próprias informações do Dynamics, elas sempre estão sobre as informações estão sempre sob o controle do cliente, nunca fora, né? Começando aqui, vamos falar um pouquinho aqui sobre os processos, tá? Então, o primeiro módulo que a gente vai falar é o módulo de atendimento, né? Então, é uma demanda recorrente aqui dos usuários, então a forma como ele é atendido vai influenciar ele se ele continua ou não trabalhando com a sua empresa, tá? 96% afirmam que se eles tiverem um mau atendimento, eles vão deixar de consumir o serviço e os produtos da empresa. E é uma oportunidade grande aqui, estimada aqui em 7 bilhões de dólares ali, de oportunidades que as empresas têm quando elas têm um ótimo atendimento, né? E do lado do atendente, né, do lado das organizações, né, os líderes de contact center, mais da metade deles, eles falam que falta informação para eles, né? O processo de onboarding, o processo de treinamento de um novo atendente é um processo ainda demorado, né? Até que ele entenda todos os processos, todos os sistemas, saber como responder. É um processo longo, né? E aí a gente sempre tem sempre como prioridade, isso aqui não muda, é sempre diminuir custos operacionais, aumentar a produtividade, dar um maior atendimento para o cliente. Alguns dos desafios que a gente tem em centrais de atendimento são aplicações diferentes, então muitas vezes os clientes têm que abrir várias aplicações, então consultar sistema de faturamento, consultar logística, consultar os dados do cliente, né? E cada vez mais a carga de trabalho aí vem demandando e esses processos vão ficando cada vez mais complexos, tá? Então, o que a gente tem visto aqui com o IA é o impacto no dia a dia do trabalho, né? Então, primeiro para o cliente, que ele pode ter um atendimento mais rápido, sendo atendido ali pelo Copilot ou por ferramentas de inteligência artificial e muitas vezes conseguindo resolver o seu problema sem a necessidade de falar com a gente, né? Do lado do agente, ferramentas que apoiam ele, que vão buscar todas essas informações que ele precisa para o atendimento e resumir e já entregar de uma forma que ele consiga responder rapidamente para o cliente e tomar as ações, né? E para os supervisores e para a liderança também ter informações sobre os atendimentos, tá? Conseguir que os agentes façam mais atendimentos, né? Então diminuindo o time de equipe, o tamanho da equipe necessária para fazer os atendimentos, tá? E tendo uma taxa de resolução melhor, tá? Então, alguns ganhos esperados aqui para os agentes seria o aumento da produtividade, né? A gente estima aí entre 30% e 5% de aumento de produtividade, né? Os próprios agentes trazem essa informação que com o uso dessas ferramentas eles conseguem melhorar aí a produtividade e fazer a gestão desses casos de uma forma muito, muito melhor.
Quando a gente fala do Copilot aplicado ao atendimento, atualmente a gente tem algumas funcionalidades aqui disponíveis, né? Primeiro que o Copilot está incorporado ao desktop do agente, então ele não é uma aplicação separada. Depois vocês vão ver na tela que ele está na mesma tela do usuário. Ele vai poder resumir aquele atendimento, né? Então, todas as conversas que foram feitas, todas as informações que o cliente trouxe, elas podem ser resumidas. Ele vai apoiar o atendente a elaborar e-mails, né, respostas de e-mail, vai resumir as conversas, vai funcionar também como um apoio para ele, então ele vai fazer perguntas, vai tirar dúvidas sobre processos e vai ter ali o apoio do Copilot para resumir todas essas informações aqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui um caso prático. Então a gente vai ter um cliente entrando no portal de atendimento, sendo primeiro atendido pelo Copilot, com as solicitações, buscando base de conhecimento, atendimento. Depois a gente vai solicitar a transferência para um agente, que vai atender. Eu vou mostrar a parte de resumo de conversa, consulta do procedimento e depois como o Copilot pode apoiar ele na resposta do cliente, na elaboração de um e-mail para formalizar alguma solicitação para o cliente. Né? Então aqui a gente tem um portal de exemplo, onde o cliente vai entrar aqui para tirar sua dúvida. E aí eu tenho um chat onde ele vai fazer a pesquisa, tá? Abrindo o chat, hoje eu já vou ter o Copilot iniciando a conversa com o nosso cliente, tá? Então eu vou colocar aqui uma dúvida. Ele tem uma dúvida de como é que ele pode saber o tamanho de tênis que ele tem que comprar, tá? Nesse momento, o Copilot vai usar a base de conhecimento, e aí aqui como exemplo, aqui a gente usou o próprio site da Nike, tá? Só apontou o Copilot para lá, e aí ele usou as informações que estavam lá para responder, tá? Então ele falou aqui de duas ferramentas que podem ser usadas, o provador virtual, a tabela de medidas, e aí ele trouxe aqui, inclusive, a referência para a página onde ele encontrou. Então eu entro aqui, ele tem aqui todas as informações que foram usadas pelo Copilot. Tá? Então aqui a gente está usando um caso real, o próprio site da Nike, então aqui não precisou ser feito nenhuma customização, nenhum trabalho mais avançado, simplesmente apontei ali a página de perguntas frequentes da Nike e o Copilot usa ela como base de referência. Tá? Então ele viu, consultou as informações, tirou a dúvida dele, sabe ali como ele definir, mas ele tinha aqui uma outra solicitação. Então ele fez há uns dias atrás, ele fez uma solicitação de troca de um produto, mas ele ainda não recebeu nenhum contato. Tá? Nesse segundo, o Copilot também usa a base de conhecimento sobre informações de padrões de troca, e aí ele indica que ele deve falar com o atendimento, né? Então aí ele fala realmente, então quero falar ele pede para falar com um agente, tá? A gente poderia ter o Copilot aqui consultando o pedido, já informando o status para o cliente, mas aqui só para demonstrar para vocês, a gente vai transferir para o agente. Tá? Então aqui ele vai pedir algumas informações para o cliente, vai consultar a base do Dynamics aqui, o cadastro do cliente, já para fazer a identificação. Então, ele já me identificou aqui como Alfredo e fez a transferência para um dos agentes. Como experiência do agente, então aqui eu tenho o meu painel de atendimento,
Hoje aí eu vou receber aqui a solicitação do chat. Vou atender. Então, aqui eu tenho todo o histórico da conversa. Então, o que um agente faria hoje é ler, né, toda a thread aqui, toda a conversa, o que foi feito de atendimento pelo bot, o que ele respondeu, mas essas conversas podem ser longas. Tá? Então, o primeiro recurso que ele tem é um resumo da conversa. Então, o Copilot vai ler e vai resumir aqui que o cliente buscou o tamanho do tênis, que o assistente já indicou alguma ferramenta, que depois ele perguntou sobre a troca e fez a solicitação do CPF e ele encaminhou para um agente. Né? Então, aqui em um parágrafo, ele já consegue resumir aqui toda a conversa que o cliente teve com o nosso bot. Tá? Então, eu vou fazer aqui a pesquisa. Então, ele tinha informado aqui que ele já tinha feito a solicitação. Eu vou consultar aqui os chamados que estão abertos no nome dele. Identifiquei aqui que já teve aqui uma troca de produto. Né? Eu vou abrir aqui para consultar as informações. Mas, ao mesmo tempo, aqui, enquanto ele carrega, eu vou usar o Copilot. Então, ele está aqui no meu... Na mesma tela de atendimento, né? E, inclusive, ele já sugere aqui qual a pergunta aqui, baseado na conversa que a gente teve, tá? Então, eu vou colocar troca de produto. Ele vai consultar, aqui nesse caso, uma base de conhecimento interna que a gente tem, né? E vai responder aqui para o cliente sobre prazos de troca, para determinados produtos, para outros o prazo de 7 dias, e todas as informações, e eu posso, inclusive, consultar aqui, ele vai me dizer, qual que é onde que eu consultei, da onde eu obtive essa informação. E aí ele pode vir aqui para o artigo interno e fazer a leitura completa das informações. Tá? Mas evita que o agente tenha que ficar fazendo buscas em uma série de documentos, navegando em pastas, né, fazendo pesquisas por palavras-chave. Então, ele simplesmente pergunta para o Copilot já vai resumir, inclusive juntando informações de várias fontes diferentes. Né? Então, aqui eu já tenho a informação. E aqui dentro do chamado, eu tenho aqui eu tenho a minha linha do tempo. Então, eu tenho toda a comunicação que foi feita com o cliente, trocas de e-mails, observações internas, série de informações que normalmente o cliente teria, o agente teria que ler tudo isso daqui para entender o histórico do atendimento antes de responder. Mas aí, novamente, aqui eu tenho um resumo. Então, ele já colocou aqui que o time de logística recebeu a solicitação no dia 28, a troca do tênis já tinha sido aprovado pelo financeiro no dia 24, e aí aqui, essas últimas conversas aqui, que o cliente buscou informações aqui sobre o tamanho do tênis, depois foi transferido para o agente. Né? Então, no lugar de ler tudo que eu precisaria ler aqui, eu já tenho aqui destacadas as informações. Inclusive, eu posso usar essas informações aqui, eu posso copiar e passar essas informações aqui para o meu cliente, tá? Eu vou tirar essa última aqui, que no meu caso não é relevante. Aqui na página do cliente, no chat, ele já vai receber a formação. Obrigado pelo retorno. Feliz que foi aprovado. Queria me formalizar por e-mail. Então, eu tenho aqui o agente. Né? Um outro indicador aqui também da parte de inteligência artificial é a análise de sentimento. Então, eu consigo, em tempo real, aqui acompanhar
o andamento do atendimento, se ele está sendo positivo ou negativo. Inclusive, o time de coordenação que está acompanhando os atendimentos tem um painel, ele consegue ver todos os atendimentos com essa informação de análise de sentimento. E aí, caso ele verifique que tem algum atendimento que o cliente está bravo, né, que o sentimento dele é negativo, ele pode entrar no atendimento para fazer o acompanhamento. Né? Além disso, a gente pode usar essa informação também para categorizar os chamados. Né? Muitas vezes a gente, eu envio a pesquisa para o cliente para ele avaliar como é que foi o atendimento. Com análise de sentimento, eu tenho aqui 100% dos chamados categorizados, e aí vocês conseguem ter uma métrica aqui do quantidade de atendimentos aí onde o cliente está satisfeito ou não, e aí entender como melhorar o atendimento. Né? Então, o cliente pediu para que a gente formalizasse por e-mail. Tá? Então, eu vou criar um novo e-mail. E aí, novamente, eu vou usar o Copilot aqui para me ajudar na resposta. Então, eu vou só colocar o assunto. Então, aqui ele tem alguns assuntos, né? A sugerir uma chamada, solicitar mais informações, fornecer detalhes de produto. Nesse caso, eu vou colocar aqui já a informação que eu passei para ele. Deixa eu só tirar essa última aqui. Só avisando aqui as datas do time de logística. Deixa eu só tirar. Não, aqui. Eu vou pedir para o Copilot gerar a mensagem de e-mail. Deixa eu só incluir mais essas duas informações aqui. Então, o Copilot, ele vai sugerir algumas informações, tá? Mas eu posso complementar. Falar, além disso daqui, então ele trouxe aqui várias informações aqui da base de conhecimento, mas ele já colocou aqui que a data que foi aprovado e tudo. Então, você pode manter, ajustar, eu quero mudar o tom, eu quero um e-mail mais longo, eu quero um e-mail mais formal. Então, você muda o tom e ele já vai ajudar aqui com a criação do rascunho do e-mail. Então, eu posso aceitar e depois eu posso fazer os ajustes necessários aqui antes de enviar para o cliente. Tá? Mas a gente já tem um ganho grande aqui de toda a coleta de informações. Então, ele já trouxe o nome do cliente, ele já trouxe o nome do atendente. Tá? Então, eu já consigo ter um ganho aqui das informações. Aí, vou enviar esse e-mail para o cliente e aí eu posso fazer o encerramento do chamado. E-mail enviado. Então, com isso a gente tem o chamado, o atendimento finalizado. Né? Então, esses são alguns dos recursos que a gente tem hoje para a área de atendimento ao cliente. Né? Mas, como eu comentei antes aqui, a cada nova atualização a gente começa a ter novos recursos aqui. Agora falando de um outro público. Então, o Customer Insights é um módulo de marketing, tá? Então, para apoiar o time de marketing, onde eles têm que hoje ficar atualizando lista de marketing, planejando campanhas, criando conteúdo, verificando qual que é o melhor conteúdo, fazendo testes AB, adaptando, alinhando com equipes, depois coletando os dados do resultado. Então, são todas atividades que consomem bastante tempo do profissional de marketing. Né? E como é que o Copilot vai ajudar esse profissional aí a fazer as atividades aí de uma forma melhor e no menor tempo possível? Né? Então, ele vai apoiar na segmentação, onde o profissional de marketing ele vai descrever o que ele quer para o Copilot vai montar todas as consultas para ele, para extrair esse público. Na hora de
criar as jornadas também. Eu vou descrever todas as etapas que eu quero na jornada, e o Copilot vai fazer a criação da jornada. Né? Criação de conteúdo. Então, criação de e-mails, conteúdo, atualização de mensagens, ajudar no design dos e-mails. Então, ele vai também acelerar muito esse processo. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês um pouquinho é esse profissional criando um e-mail para a campanha, depois usando o Copilot para gerar a segmentação do cliente e, no final, criando uma jornada do marketing. Então, eu vou começar aqui com a criação de um novo e-mail. Então, vou fazer um convite aqui para um evento de demonstração do Dynamics Marketing. Tá? Eu já tenho um modelo aqui na ferramenta, com cabeçalho, com rodapé, com as informações, então eu já vou usar esse modelo aqui para começar. Né? E aí eu preciso agora, primeiro, ajustar os estilos. Né? Então, cores da empresa, fontes que a empresa usa. Então, eu poderia, se eu já tiver ali todas essas informações, né, toda essa folha de estilo, eu poderia colocar aqui no e-mail, mas eu também posso usar o Copilot para gerar a minha paleta de cores. Então, por exemplo, eu posso pegar um site, eu vou colocar aqui como exemplo o site do Inter, e mandar ele buscar os estilos. Então, ele vai no meu site, vai olhar quais fontes são usadas, quais cores são usadas, e já vai trazer para cá e já vai gerar aqui a paleta de cores e os estilos. Tá? Então, isso aqui acelera muito aqui o ajuste aqui na parte de aparência. Tá? Então, ele já trocou aqui as fontes, vocês repararam, ficou aqui um pouquinho maior, e ele já trouxe aqui as cores que tem ali no site do Inter. Tá? Se eu quiser, eu posso colocar... eu posso aceitar aqui e seguir, ou senão eu poderia descartar aqui e pedir para o Copilot fazer outra busca, passando outro endereço, e aí ele vai buscando outras informações. Tá? Então ele me ajuda aqui nessa parte de construção dos estilos. E agora eu vou usar ele para construir o conteúdo do meu e-mail. Tá? Então eu vou colocando algumas frases aqui para descrever o que eu quero. Tá? Então eu vou pegar aqui um convite para um evento de Dynamics Marketing. Eu quero falar sobre as vantagens do produto, quais são os diferenciais, quais são os ganhos que o time de marketing possa ter, e vou adicionar mais um aqui, informação. O evento vai ocorrer presencialmente, tá? Em tal horário, no escritório da Microsoft. Tá? Então vocês podem ir colocando conteúdos aqui. Eu posso aqui começar do zero. Se eu já tivesse um texto aqui de base, aí ele usaria esse texto aqui para criar as ideias, né, para fazer a criação do conteúdo, e eu vou pedir para ele criar o meu conteúdo. Né? Então, ele vai usar informações públicas, tá? Então, no caso aqui do marketing, ele vai trazer algumas informações, então ele já tem aqui. Temos o prazer de convidá-lo para o evento, descubra como a ferramenta pode te ajudar, o evento vai ocorrer na data tal, não perca a sua chance. Então, para o time que muitas vezes ali, você tem ali uma folha em branco, como é que eu começo, que texto que eu coloco? Então, eu já tenho aqui um rascunho, e aí a partir daqui o profissional de marketing pode desenvolver, mudar um pouco. Então, ele traz algumas ideias, então tem a primeira, tem a segunda, então você pode avaliar aqui qual informação, qual rascunho desse você quer usar, pode pedir mais ideias. Então eu falei, olha, gostei aqui desse modelo, vou adicionar no meu rascunho. Tá? Então eu já tenho aqui o texto inicial aqui da minha peça de marketing. Tá? No meu caso aqui eu vou
vou aceitar. Poderia fazer qualquer alteração, posso ajustar aqui um pouco a formatação. Né? Mas agora, para enriquecer aqui um pouco o e-mail, eu vou adicionar uma imagem. Tá? Aqui eu poderia buscar na minha biblioteca, e o que o Copilot me ajuda? Ele olha aqui o conteúdo e ele já traz informações que são relevantes. Então, no meu caso aqui, ele já trouxe aqui um banner do Dynamics 365, informações aqui de marketing digital. Depois vou mostrar para vocês que na biblioteca ali eu tenho outras imagens também, tá? Mas aí ele já, com base no conteúdo do meu e-mail, ele já me sugeriu as melhores imagens aqui que eu poderia usar, tá? Então isso faz com que a gente ganhe também bastante agilidade no processo. Vou inserir uma outra imagem aqui. E aqui eu vou pegar a minha imagem aqui do cabeçalho. Então eu já tenho aqui uma peça de e-mail aqui que a gente criou aqui em alguns poucos minutos. Né? E vou salvar esse conteúdo. Só para vocês visualizarem aqui na minha biblioteca de imagens, eu tenho algumas outras imagens aqui, tinha uma imagem de auditório, tinha uma outra imagem aqui com uma tabela, tinha os logotipos que eu uso aqui na apresentação, e quando eu clico na imagem, as imagens elas podem ser tagueadas, né? Eu tenho marcas na imagem. Então, por exemplo, essas marcações aqui foram geradas automaticamente pelo Copilot. Tá? Então, não é necessário que... Vocês podem vir aqui, né, marcar algumas dessas imagens, mas ele também vai fazer a análise do conteúdo da imagem e sugerir já algumas marcações aqui para otimizar a pesquisa. Tá? Então, aqui ele colocou que é um auditório, que tem pessoas, que é indoor. Então, a gente já tem o Copilot aqui ajudando a gente também na classificação das imagens. Tá? O próximo passo seria a gente gerar o nosso público. Tá? Então, eu vou mostrar aqui, eu vou criar um novo segmento. Eu vou colocar aqui clientes, evento, marketing. Tá? E aqui no assistente eu vou descrever o que eu quero, tá? Ele já tem algumas sugestões, tá? Então, por exemplo, eu quero todos os contatos que foram criados no último ano e que tenham gerado uma receita maior do que $50 mil, tá? Então, eu só clico aqui, ele já vai montar a minha consulta aqui, e aí eu posso, é isso mesmo que eu preciso, eu já vou criar, e ele já vai criando os filtros aqui. Então, normalmente, eu teria que vir aqui, criar um grupo, abrir a tela do contato, quero procurar o campo de endereço, o estado, e aí vou criando aqui todos os filtros. Tá? Dessa forma, com o Copilot, eu simplesmente vou descrevendo aqui o que eu preciso. Aqui eu vou colocar em inglês por causa da minha base, eu vou colocar aqui, por exemplo, client. Vou pegar aqui os clientes de Washington. Então ele já trouxe aqui, ele já buscou que o campo onde tem o estado aqui é o endereço 1, estado, província, e seja igual a Washington. E aí eu clico aqui para usar. Tá? Então mesmo depois que eu usei ele para a criação inicial, eu posso usar ele para ir alterando. Eu vou aqui perguntando, coloque mais isso, tire daqui. Eu tenho coisas aqui de comportamento também, então não só informações aqui, mas eu quero clientes que abriram um e-mail. Aí ele vai buscar aqui, vai fazer o filtro, e aí você vai adicionando
essa condição aqui. Tá? Então, clientes que abriram um e-mail, e aí aqui eu posso vir aqui e falar, eu quero clientes que abriram esse e-mail aqui de convite. E aí você vai montando aqui. Outro recurso que a gente tem é pedir para ele explicar. Então, eu posso montar aqui manualmente, posso usar ele, depois eu posso alterar. E aí eu também posso, às vezes eu tenho aqui filtros complexos, com agrupamentos, com várias condições, uma dentro da outra, e eu posso usar o Copilot para ele me explicar. Falar, o que é, como é que funciona esse filtro, o que ele está fazendo. Eu venho aqui na parte de resumo, e ele vai me explicar com palavras, né, de uma forma mais texto. O segmento inclui todos os contatos que foram criados há menos de um ano, com receita maior do que 50 mil, que tenham localizados no estado de Washington e que tinham aberto um e-mail nos últimos 28 dias. Tá? E ele também pode fazer sugestões de melhoria. Então, muitas vezes a gente acaba agrupando aqui e às vezes a condição que a gente monta aqui não é a melhor combinação possível. Tá? Então, aqui ele sugeriu, em vez de eu ficar fazendo 2 grupos separados aqui, coloca tudo num grupo só. Então, eu posso aplicar, ele já juntou aqui as informações num grupo único. Tá? Então, ele apoia a gente nessa construção do nosso público. Tá? E aí, para terminar, agora a gente vai criar aqui uma nova jornada. E, de novo, ele vai pedir para eu descrever aqui o que eu quero fazer. Então, eu quero mandar um e-mail para o meu segmento de clientes ativos, quero esperar 3 dias, e depois eu vou mandar um e-mail só para aquelas pessoas que não abriram o primeiro e-mail. Eu vou fazer essa solicitação para ele, ele vai analisar aqui o meu pedido e vai fazer a sugestão de qual seria a jornada para atender esse requisito. Então, ele vai começar com filtrando os clientes ativos, envia um e-mail inicial, cria uma condição aqui para verificar se ele abriu nos últimos 3 dias e depois manda outro e-mail. Então, eu posso conferir ali, senão eu posso mudar, e aí clicando OK, eu já vou ter a jornada criada. E aqui o meu trabalho seria simplesmente selecionando aqui os meus modelos. Tá? Então, clico em convite de marketing, depois esse daqui, eu vou usar esse outro convite 1, e aí aqui eu tenho a jornada pronta. Né? Então, eu já posso salvar e ativar essa jornada. Né? E aí eu posso usar, posso ir fazendo os ajustes necessários aqui. Se precisar criar uma outra condição, se precisar ajustar algum texto, eu não quero 3 dias, eu quero aumentar para 5 dias, você faz todo o ajuste e já prepara aqui. Então, eu vou colocar isso aqui, agendado para o dia 4. Já posso salvar. Se eu clicar em publicar, esse processo, essa jornada aqui já vai rodar. Tá? Eu usei um texto ali mais curto, eu fiz uma solicitação de 3, 4 etapas, mas vocês podem descrever processos mais longos também, envolvendo não só a abertura de e-mail, preencher o formulário e outras condições aqui que a gente pode colocar, e ele vai montando. Né? Então, com isso, a gente tem aqui muito mais agilidade para o time de marketing fazer essas construções aqui de processos. E por último, na agenda de hoje, eu queria falar sobre o Project Operations, que é o módulo de gestão de projetos. Né? Então, alguns desafios que nossa equipe de projetos tem é fazer gestão de escopo. Né? Então, muitas vezes os escopos, ou o escopo do projeto não está tão bem definido. Né? Garantir que a gente tenha uma comunicação efetiva com o nosso cliente. Fazer a gestão de riscos, então, que problemas que eu posso ter no meu projeto? Como é que eu posso me antecipar a esses problemas e minimizar o impacto desses problemas no nosso dia a dia? Tá? Então, como atualmente a gente tem
a geração de riscos automaticamente pelo Copilot. Ele vai ajudar a identificar, com base no cronograma, na descrição, quais são possíveis riscos, né? Faz a geração de relatórios de status report, e ele pode até ajudar a gente a criar aqui a estrutura inicial do nosso projeto. Então, vou mostrar um pouco disso aqui para você. Geração de riscos do projeto, status report e depois o planejamento de um novo projeto. Então, aqui eu estou na tela do módulo do Project Operations, no módulo de gestão de projetos. Eu abri um projeto aqui que já está em execução, tá? Implantação do sistema de folha de pagamento, né? Já tenho aqui todas as informações cadastradas, ele já tem aqui as tarefas planejadas, eu já tenho um progresso do consumo de custo, progresso físico, e o gerente de projeto ele precisa de algumas ideias aqui para poder gerar os riscos do projeto, né? Falar que pontos que eu deveria ter atenção e que poderiam impactar na execução desse projeto. Então, eu vou entrar aqui na parte de riscos. E aqui no Copilot, eu vou pedir para ele fazer essa avaliação de riscos. Tá? Ele vai usar algumas informações externas aí de exemplos de riscos que podem ter em projetos. Né? E a partir do momento que você também vai tendo um número maior de projetos, de riscos cadastrados, ele também usa ela para começar a gerar melhor aqui os riscos, né? Então ele trouxe alguns exemplos, né? Escopo mal definido, problemas de integração com os sistemas legados, riscos de alteração regulatórias, né? Porque aqui eu estou falando de um sistema aqui de folha de pagamento, que eu posso ter alteração, eu posso ter risco dos recursos, né? Então, se eu entrar aqui no detalhe do risco, né? Ele vai trazer uma sugestão de probabilidade de riscos, vai trazer a descrição, tá? Mudança na legislação trabalhista, tá? Então, você vê que ele pega o contexto do projeto para ir buscar esse tipo de risco, né? Eu falei de folha de pagamento, então ele viu, ele pode impactar o processamento de folha, podem exigir ajustes num curto prazo, então durante a execução do projeto pode vir uma alteração de lei e isso aqui já vai impactar o meu projeto. Tá? Então ele coloca como plano fazer o monitoramento dessas alterações, documentar os impactos e implementar alterações no processo. Então isso aqui já dá um apoio para o gerente de projeto, que às vezes, eu não tenho tanta experiência, ou às vezes você esquece de algum detalhe do projeto que pode ser um risco, tá? Então ele já vai apoiar aqui nessa identificação de possíveis riscos, tá? E aí parte, lógico, do gerente de projeto de melhorar isso daqui, complementar, mas a gente já traz algumas ideias. Tá? Depois, no decorrer do projeto, a gente vai gerar status report. Tá? Então, o Copilot aqui, ele ajuda a gente a gerar dois tipos de relatório. Um interno, onde a gente tem um pouco mais de detalhe, né? Que talvez a gente não possa disponibilizar para o cliente. Tá? Então, ele vai colocar, então ele colocou aqui qual que é o projeto, está progredindo conforme planejado, né? Eu estou aqui dentro estou no budget, então ele vai colocar aqui como verdinho, né? Aí ele compara com o relatório anterior, teve um avanço, até agora a gente consumiu 8 horas, que representa 1% do projeto, total planejado de tantas horas, eu tenho 3 membros de equipe, o trabalho está distribuído, e aí aqui eu tenho valores previstos, valores realizados até agora, então dos 53 mil até o momento eu gastei 800, né? Então ele vai mostrando essa variação, planejado e realizado. Como é que está a distribuição de atividades entre os consultores, né? Aí ele já coloca a fase de desenvolvimento já está avançando, conforme
cronograma, as outras 2 etapas de desenho e análise já foram concluídas. Então, ele traz algumas informações aqui. E aí eu posso editar o meu texto aqui, ou se eu quiser, eu posso baixar o relatório aqui, imprimir e mandar, ou usar isso internamente, ou para o cliente. E eu tenho uma versão externa aqui, é um pouco mais simplificado. Eu posso usar para enviar para o meu cliente. Tá? Então, aqui ele não fala de custos, ele fala aqui só das informações gerais do projeto e a distribuição de tarefas, quantas concluídas, quantas foram, ainda estão planejadas. Né? E, além disso, eu posso usar o Copilot para me ajudar na criação de um novo projeto. Tá? Então, eu vou colocar aqui implantação, Dynamics, Marketing. Vou selecionar aqui, vou pegar só algumas informações, é uma implantação de Dynamics, o estágio ainda está em criação, meu cliente é a Smart. Aí eu vou colocar aqui na descrição do projeto, eu vou colocar aqui, projeto de implantação de Dynamics, com as etapas de análise, desenho, desenvolvimento, implantação. Então, eu poderia descrever aqui do que se trata o projeto, quais são os entregáveis, tudo que eu tenho que... o que foi proposto para o cliente. E aí eu teria o trabalho do gerente de projetos aqui, de abrir o cronograma e começar a planejar todas as etapas do cronograma. Reuniões iniciais com o cliente, levantamento de requisitos, as aprovações, provisionamento de ambiente, mas aqui eu vou usar o Copilot para gerar o meu plano meu cronograma. Tá? Então, ele vai listar aqui possíveis tarefas que eu vou ter no meu projeto. Né? Então, ele vai usar ali um pouco do que eu coloquei na descrição do projeto. Ele vai usar ali, com base nas informações ali de programa, cliente, tipo de projeto, pelo título, ele vai tentar inferir ali e vai olhar a base de projetos. Tá? Se eu não me engano, você precisa ter pelo menos 20 projetos aqui já cadastrados para que ele possa começar a usar essa sua base ali como informação ali. Tá? Mas aí ele já criou aqui algumas etapas. Ó, ele tem uma fase de análise, tem entrevista com stakeholders, tem análise de processo, tem documentação, fazer estudo de viabilidade. Depois eu tenho etapas de arquitetura, desenho, etapas de desenvolvimento, correção de bugs. Então ele vai, com base no conhecimento, com base nos outros projetos, ele já traz aqui uma estrutura inicial para o gerente de projetos. Né? E aí é o trabalho do gerente de projetos, aceitar, fazer os ajustes, ajustar aqui as datas sugeridas, né, o esforço de cada uma das tarefas. Né? Mas ele é um apoio grande aqui para ele não esquecer, verdade, eu tenho as entrevistas, depois que eu fizer a entrevista, eu tenho que fazer a avaliação do escopo. Se eu tiver aqui a parte de interface, eu tenho que fazer um protótipo. E aí ele escolhe, fala, wireframe, não, essa etapa aqui eu não vou ter essa etapa aqui. Então, eu posso simplesmente excluir minha tarefa e seguir com o restante do planejamento. Né? O que tem planejado aqui agora para as próximas versões do Project Operations é a parte de planejamento de equipe. Tá? Então, hoje ele não trouxe aqui os recursos, tá? Mas a próxima versão, uma das próximas versões aí já vão trazer esse recurso, eu vou poder pedir para ele sugerir o time do projeto. Então, com base aqui nas datas, né, eu posso definir aqui perfis de cliente aqui, então para esse tipo de tarefa, eu vou precisar de um desenvolvedor, eu vou precisar de um analista, então eu posso colocar aqui o cargo, né? Então, eu falo, nesse caso aqui eu preciso de um arquiteto.
Então, eu deixo aqui um recurso mais genérico. Tá? Eu vou fazendo isso aqui com todas as tarefas. E falo, então busca na minha base quem que tem esse perfil aqui de arquiteto e que está disponível nessas datas aqui, e ele já vai fazer a sugestão dos times, tá? Dos recursos que poderiam compor o time do projeto. Tá? Então, esses aqui são um pouco dos recursos aqui que a gente tem no Project Operations. Né? Esse era o conteúdo que eu tinha para passar com vocês, então a ideia foi mostrar um pouco aqui mais na prática como o Copilot pode ajudar no dia a dia do time de atendimento, do time de marketing, do time de gestão de projetos, tá? E agilizar, né? Trazer mais agilidade aqui para os nossos times. Deixa eu ver aqui no chat, tem uma dúvida aqui do Nils. Posso criar campanhas de marketing para validar a satisfação dos nossos clientes? Vamos gerenciar esses retornos. Uma das atividades ali, quando você cria uma jornada de marketing, você pode mandar uma pesquisa. Então, a gente usa o Customer Voice, faz uma pesquisa de satisfação, né? E aí eu monto uma jornada, você pode mandar isso aqui para os teus clientes, e depois você vai avaliar o retorno dessa pesquisa, né? Então, você pode criar lá perguntas do tipo NPS, ele responde e depois você avalia, né? E aí eu sei que tem essa preocupação ali que muita gente acaba não respondendo aqui os e-mails, né? O que a gente tem de recursos no módulo de marketing, eu consigo verificar se o cliente abriu o e-mail, né, se ele clicou em algum link, se ele foi para a página do teu site, por exemplo, você criou uma landing page, então ele vai monitorando todo o comportamento do cliente, né? E aí, inclusive, ele tem ali uma funcionalidade de geração de score, né? Então, quando você... O score desse teu relacionamento, né? Então, cada vez que o cliente abrir um e-mail, responder um formulário, ou entrou numa determinada página, você vai pontuando ele como um relacionamento, né? Inclusive, você pode usar isso aqui para fazer a qualificação. E aí, chegou numa determinada pontuação, agora ele está pronto para passar para o time de vendas, tá? Então, ele pode ajudar aqui a monitorar o comportamento, que vai ajudar você a entender um pouco se aquilo se a tua campanha está sendo efetiva ou não. Alguém mais tem alguma pergunta? Respondeu. Bom, obrigado, Nilson. E aí, como a Larissa comentou, a gente deixou aqui o contato do Gabriel, do nosso time. Qualquer dúvida mais específica, vocês querem entender melhor alguma funcionalidade aqui, o time fica à disposição aí para apoiar vocês. Obrigada, Gustavo. Obrigada, pessoal, por terem continuado aqui conosco. Obrigada, Nilson. E outros também que, se eu não me engano, estão desde o início aqui com a gente. Estão participando assim assiduamente. E amanhã a gente vai ter nossa última apresentação, que é onde vai ser apresentados os cases de sucesso e também vamos falar um pouquinho sobre o COI. Espero encontrar vocês amanhã aqui e lembrando que essa apresentação depois vai ser disponibilizada aí no nosso YouTube. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gustavo. Obrigado.